Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra de Deus, palavra que levanta, palavra que restaura, palavra que restitui, é a palavra. Jesus é o verbo e o verbo é a palavra. Segundo o saudoso teólogo Antônio Gilberto, ele diz: o autor da Bíblia é Deus, o seu real intérprete é o Espírito Santo, e o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia, sabemos, ela contém 66 livros, 39 o Antigo Testamento e 27 livros o Novo Testamento. Levou aproximadamente 16 séculos ou 1600 anos para ser escrita. E a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos então iniciar a nossa leitura, mas é claro, fazendo uma oração para que Deus continue nos dando graça, força para continuar neste propósito, lendo a Bíblia em 100 dias. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Eu te agradeço, Senhor. Nos dá força para iniciar esta leitura, meu Pai, e concluir esta leitura desse dia, 43º dia, para a tua honra e para a tua glória. Mas nos dá graça para fazer uma leitura, meu Pai, produtiva, abençoada, Senhor. Te peço a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, porque tudo é pela graça. Estamos aqui pela graça, somos salvos pela graça, tudo pela graça. Então eu te agradeço, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra no nosso coração, nos ensina a fazer uma boa exegese, uma boa interpretação da tua palavra, em nome de Jesus. Não deixa que nada venha roubar, meu Pai, a nossa concentração, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Vamos lá. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é Engide. Então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda a Judá. E Judá glória a Deus. Vamos lá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu é dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo? Olha só, Josafá, na oração de Josafá, ele fala: Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe
e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa. Saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então houve uma confusão no arraial do inimigo, quando o povo começou a adorar. Entretanto chegou Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra. Nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca. Beraca, que significa louvor, vale da bênção, ou vale do louvor. Vale de Beraca, vale do louvor, vale da bênção.
porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor o alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. Olha só. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel. Aqui cometeu essa falha também, né? Que procedeu com toda a impiedade, fez aliança com o ímpio, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Forte, hein? Deus quebrou os navios por causa da aliança de Josafá, né, com o rei Acasias, o rei ímpio Acasias, rei de Jerusalém. Jerusalém não, né, de Israel. Amém? Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Amém? Então não deu certo essa aliança. Vamos dar continuidade. A morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. 21. Capítulo 21. Depois Josafá dormiu com seus pais e os sepultaram. Depois Josafá dormiu com seus pais e os sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias e Azariel e Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos dons de prata, de ouro e de coisas preciosas, com cidades fortes e Judá. Porém, o reino de Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também algum dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. E fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele,
E levantou-se de noite, e feriu os edomitas, que eu tinha cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. E ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste no caminho de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizestes corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo o golpe, teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás um grande... Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. E despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arébios, que estão da banda dos etíopes, e esses subiram a Judá, deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos, suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, chegado o fim de 2 anos, saíram as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar ali saudades. E era da idade de 38 anos. Jeorão, olha só, Jeorão, o rei de Judá. E era da idade de 2 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Foi tão ímpio que não deixou saudade. Acasias reina e a morte por Jeú. Os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia. Essa aqui também foi ruim, essa mulher aqui, a mãe de Acasias, filha de Unri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque ele eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou no seu conselho, e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Jezreel, das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão,
filho de Acabe, e Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias, ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se a destruir toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua arma na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei, Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que o não matou, e esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas: Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joana, e Azarias, filho de Obed, e Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filha de Zincre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas e todas as cidades de Judá, e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros, e 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme tudo o que ordenaram o sacerdote Joiada, e tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado, com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe da centena as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda da esquerda da casa, e da banda do altar, e da casa à roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos, músicos,
e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhe: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada. Porque eu dissera ao sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali o mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e derrubou. E eles quebraram seus altares e as suas imagens e a sacerdote de Baal, e mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, debaixo das mãos do sacerdote, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Segundo livro das Crônicas 24, Joás dá ordens para consertar o templo. E tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. E ajuntou, pois, os sacerdotes, os levitas, e disse-lhe: sai pela cidade de Judá, ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizestes inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balaíns. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta, e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca e a tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada davam ao que dirigiam a obra de serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros, carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. Então a casa do Senhor estava precisando de alguns reparos. A casa do Senhor estava precisando de alguns reparos.
Os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei de Joiada. Fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar, e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu, farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis de Israel, porque tinha feito bem Israel para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostaram-se perante o rei. E o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles, para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé acima do povo. Ele disse: assim diz Deus, por que transgrides os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Portanto, não prosperarei, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. E assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás. A cobrança já veio rápida de Deus, olha só. E sucedeu no decurso de 1 ano, que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram o juízo de Deus contra Joás, retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na cama, e morreu, e sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, e Amonita, Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis: e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. E era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Amazias. E sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá no seu próprio pecado, no seu pecado.
E Amazias juntou a Judá, e o pôs segundo a casa dos pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e dali para cima, e achou dele 300.000 escolhidos que saíam ao exército, e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Forte, hein? Força há em Deus para ajudar e para fazer cair, né? Deus abate, Deus levanta, Deus enriquece, Deus empobrece. Esse é o nosso Deus. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Meu Deus. Glória a Deus, hein? Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Forte esse versículo, hein? E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha o lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Israel, e tomou por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhe incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta, que lhe disse: Por que buscastes deuses do povo, que a seu povo não livraram das suas mãos? Sucedeu que, falando-lhe, ele respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feriram. Então o profeta parou e disse: Bem, vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Da tua filha a meu filho por mulher. Da tua filha meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram no cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas? E elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus.
para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que acharam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joá, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, e desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali, e trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E esse edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, Uzias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e no dia em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, edificou cidade em Asdod, e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus. Olha que lindo isso. Ajudou quem? De quem está falando aqui o contexto? A Uzias. Amém? E Deus ajudou contra os filisteus, e contra os arábios, e habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiro, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ó. Esse, se não estou equivocado, Uzias é aquele rei, quando Isaías, no capítulo 6, ele viu o Senhor no alto sublime trono, depois da morte do rei, ali de Isaías 6, era Uzias, porque era amigo da agricultura. E tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra, em tropa, segundo o número da lista feita por mão de Jaiel, chanceler, e Mazias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes, dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra
com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos e lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquina da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe. A fama de quem? De Uzias, aqui nós estamos falando. Porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Quer dizer, Deus o ajudou. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, porque ali só podia entrar os sacerdotes. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na tua mão, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. E assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais, no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Morreu leproso. Deus o ajudou, Deus espalhou seu nome, mas ele, no fim ali, ele confundiu, entrou no templo ali para oferecer incenso, e Deus o feriu com uma lepra. Jotão reina bem e vence os amonitas. E tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadoc. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. E ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidade nas montanhas de Judá, edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 couros de trigo, 10.000 de cevada, e isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão, e todas as suas guerras, e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Acás é ímpio, e os sírios afligem-no. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai.
Então, quero abrir um parênteses aqui, então a gente pode ver, é comum isso na história dos reis de Israel e de Judá, e rei tal fez o que era reto aos olhos do Senhor, e Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, entendeu? E outro rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, e reinou um rei tal aos 40 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí se levanta outro rei e fala assim, e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Abriu um parênteses, e nós estamos fazendo o que é reto aos olhos do Senhor? Amém? Fecha parênteses. Olha aqui, ó. E esse rei Acas, ó, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Balaíns. E também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Olha só, esse Acas aqui, ele queimou até seus filhos ali, né, que era uma forma de adoração dos gentios aos seus deuses. Olha só. E também queimou, olha aqui, ó. E queimou os seus filhos conforme as abominações gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. E também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, tal, aqui já li. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão dos reis dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos dos reis de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens beliculosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. Ezique, varão potente de Efraim, matou a Maceias, filho do rei, e a Aziricão, o mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém? Como cativos e cativas, porventura não sois vós aqueles entre quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tomai a enviar os prisioneiros que trouxestes, presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joana, Berequias, filho de Meselimote, e Jezequias, filho de Salum, Amassa, filho de Adalai, levantaram contra os que voltaram da batalha. E lhe disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentai acrescentar mais aos nossos pecados e à nossa culpa, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e o vestiram, e os calçaram, e lhe deram de comer e de beber, e ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e o levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, e seus irmãos depois voltaram para Jerusalém. Acas busca o socorro dos reis da Síria, e não acha. E naquele tempo o rei Acas mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá,
e levaram preso em cativeiro. E também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Aishalom, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Tiná, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel. Porque Acás desviara a Judá, que de todo a dera prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, e não o fortaleceu, porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei, e os príncipes, e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo o rei Acás, porque sacrificou os deuses de Damasco, que o feriram. E disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína de todo o Israel. Acás foi confiar nos deuses do rei da Síria, porque sacrificou aos deuses de Damasco. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e o fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto o primeiro como o derradeiro, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. E ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe o sacerdote e os levitas, e o ajuntou na praça oriental. E lhe disse: ouve, meu levita, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, a assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada. E nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimar incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Mate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, Azarias, filho de Jalelel, e dos Gersonitas, Joás, filho de Zilma, e Éden, filho de Joás, e dentre os filhos de Elisafã, Zinri,
Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Enã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. E começaram, pois, a santificar ao primeiro mês. Do mês primeiro, ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a mesa da proposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acás, no reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, aos sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, os sacerdotes tomaram sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei, e a congregação lhe impuseram as mãos, e os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o povo. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi, e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas, direto de Deus. Estavam, pois, os levitas em pé com instrumentos de Davi, e o sacerdote com trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecessem um holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, todos quanto com eles se acharam, se prostraram e adoraram. Olha só que lindo, se prostraram e adoraram. Primeiro eles adoram. Primeiro vem a adoração. Glória a Deus. Então o rei Ezequias e os maiorais disse aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Respondeu Ezequias e disse: agora vós consagrastes ao Senhor. Olha só, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. E houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. E eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas o ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração, para que santificarem do que os sacerdotes.
E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para holocaustos. E assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Depois disso, olha só, depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que vieram à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado, como está escrito. E foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Israel, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos do rei da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que o pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa serviço, como vossos pais, dali, a mão ao Senhor, e vinde ao santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante o que o levaram cativo, e tornarão esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração para fazer o mandato do rei e do príncipe, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães, ázimos, no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. E também tiraram todos os vasos de incenso e o lançaram nos ribeiros de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês. E os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram. E trouxeram o holocausto à casa do Senhor, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Isacar e Zebulão, se não tinha purificado, e contudo começaram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar o Senhor Deus, Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham entendimento, no bom conhecimento do Senhor.
E comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas. Os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá, e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e os altares. Isso é avivamento. E quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que todos destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a sua cidade deles. Estabeleceu Ezequias turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para holocaustos e para ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para o holocaustos e para o holocaustos da manhã, da tarde, para o holocausto dos sábados, das festas, da lua nova, das solenidades, como está escrito na lei do Senhor, e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem se dedicar à lei do Senhor. Glória a Deus, que lindo isso, olha. Amém? Quero abrir um parênteses aqui, que Deus nos abençoe, segundo o desejo do nosso coração, e nos abençoe para que nós possamos, para que possamos nos dedicar mais à lei do Senhor, à palavra, que lindo, e ordenou ao povo e moradores de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem se dedicar à lei do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá condição, financia os nossos sonhos, para que possamos se dedicar à Tua palavra, mais à Tua palavra, amém? E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram muitos montões no 3º mês. Começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor, ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, tanto e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que preparassem câmeras na casa do Senhor, e os prepararam, e ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. E isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel, e Azarias, Enate, e Azel, e Jerimote,
Josabade, Eliel, Ismaquias, Emate e Benaia eram superintendentes sobre a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias, Desarias, maioral da casa de Deus, e Coré, filho de Iná, o levita, porteiro da banda do Oriente, estavam encarregados de ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, e Mini-Amim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pela genealogia dos varões, da idade de 3 anos, e daí para cima. E todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia, seu dia pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas, e os que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos, daí para cima, na sua segunda guarda, segundo as suas turmas, como também conforme a genealogia, com todas as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade esses santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdote nos campos do arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome, para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes, e a todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto, verdadeiro, perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Amém? Glória a Deus. Nós terminamos aqui a primeira parte. Amém? Nós lemos capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Nós lemos agora 12 capítulos para a glória de Deus, lendo a Bíblia em 100 dias. Amém? A Bíblia nós podemos ver que é um milagre, né? Nós podemos ver que a Bíblia, ela possui 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E segundo o saudoso teólogo Antônio Gilberto, o autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. E o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ela foi escrita, levou aproximadamente 1.600 anos, 40 autores inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então a palavra de Deus ela é inerrante, infalível, palavra de Deus. Glória a Deus. Terminamos a primeira parte aqui. Aí depois nós vamos dar uma pausa. E na sequência depois, neste dia, é claro, nós vamos dar continuidade, vamos ler Atos. Falta capítulo 21, 22, 23 e 24. 4 capítulos depois nós vamos ler para a glória de Deus. Então essa primeira parte do 43º dia está concluída a primeira parte, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado por tudo, por este momento, por esta oportunidade. Meu Pai, a minha oração, meu Pai, é esta. No segundo livro das Crônicas, do capítulo 31, versículo 4, e ordenou ao povo morador de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes levitas para que pudesse se dedicar à lei do Senhor. Meu Pai, nos abençoa, meu Pai, em nome do Senhor, nos dá condição, meu Pai, nos dá tempo para que possamos a cada dia mais, meu Pai, se dedicar à Tua palavra, eu te peço, meu Pai, que possamos se dedicar mais à Tua palavra. Então, meu Pai, eu te peço, meu Pai, financia os nossos sonhos, meu Pai. Que o Senhor possa custear os nossos sonhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.